Dolores Cannon foi uma mulher extraordinária que dedicou sua vida a explorar os mistérios da vida após a morte. Ela foi pioneira no campo da regressão a vidas passadas, desenvolvendo seu próprio método único de hipnose. Através de seu trabalho, ela ajudou inúmeras pessoas a acessarem memórias de vidas passadas. Mais importante ainda, ela descobriu insights profundos sobre a natureza da morte e a continuação da consciência além do corpo físico. O trabalho de Cannon foi muito além das vidas passadas. Ela mergulhou fundo no reino da alma, explorando o período entre vidas. Seus livros, repletos de estudos de caso cativantes, fornecem um vislumbre do que acontece quando morremos. Eles pintam um quadro de um universo amoroso e acolhedor, onde a morte não é um fim, mas uma transição para um novo estado de ser. Sua abordagem gentil e curiosidade genuína permitiram que seus pacientes se sentissem seguros e se abrissem de maneiras profundas. O legado de Cannon vive através de seus livros e das inúmeras vidas que ela tocou, oferecendo um farol de esperança e compreensão sobre a jornada da alma. As sessões de regressão de Dolores Cannon revelaram relatos fascinantes sobre a vida após a morte. Pessoas de todas as esferas da vida, sob hipnose, descreveram experiências notavelmente semelhantes. Um tema comum foi o reencontro com entes queridos que já faleceram. Indivíduos relataram abraços alegres e conversas sinceras com familiares e amigos falecidos. Esses reencontros geralmente ocorriam em ambientes serenos, repletos de luz e amor. O tempo parecia perder o sentido à medida que as almas se reconectavam, oferecendo conforto e compreensão umas às outras. Outro tema recorrente foi o encontro com um ser de pura luz radiante. Este ser, muitas vezes descrito como um anjo, um guia ou até mesmo Deus, emanava uma sensação avassaladora de paz e amor incondicional. O trabalho de Cannon ofereceu uma perspectiva reconfortante sobre a vida após a morte, sugerindo que estamos todos conectados por uma teia invisível de amor que se estende além do reino físico. Experiências de quase morte, ou EQMs, oferecem outro vislumbre convincente da vida após a morte. Essas experiências profundas ocorrem quando indivíduos chegam perto da morte, mas são ressuscitados. Embora as EQMs variem em detalhes, elas compartilham semelhanças impressionantes que cativaram pesquisadores e o público em geral. Muitos que passaram por EQMs relatam sentimentos de paz e tranquilidade ao deixarem seus corpos físicos. Eles frequentemente descrevem uma sensação de flutuar acima de seus corpos, observando a equipe médica tentando reanimá-los. À medida que viajam mais longe, muitas vezes encontram um túnel de luz. Este túnel é tipicamente descrito como sendo incrivelmente brilhante e convidativo. Muitos se sentem atraídos pela luz, onde são recebidos por entes queridos falecidos ou seres espirituais. Seus relatos fornecem evidências convincentes de que a consciência pode continuar mesmo quando o corpo físico deixa de funcionar. A pesquisa de Dolores Cannon, juntamente com relatos de experiências de quase morte, sugere que um processo de transição consistente ocorre após a morte. Embora as experiências individuais possam variar, certos elementos parecem ser universais. O primeiro estágio geralmente envolve uma sensação de desapego do corpo físico. Isso pode se manifestar como flutuar acima do próprio corpo, ou uma sensação de ser um observador na sala. Apesar das circunstâncias incomuns, os indivíduos normalmente relatam sentir-se calmos e em paz durante esta fase. Em seguida, os indivíduos frequentemente descrevem a entrada em um túnel de luz. Diz-se que este túnel é incrivelmente brilhante e atraente, atraindo os indivíduos para ele com uma força irresistível. No final do túnel, os indivíduos geralmente são recebidos por entes queridos que já faleceram, guias espirituais ou seres de luz. Este comitê de boas-vindas ajuda a facilitar a transição e proporcionar uma sensação de familiaridade. Seção 5. Guias espirituais. Nossos companheiros constantes. O conceito de guias espirituais é prevalente em muitas culturas e tradições espirituais. O trabalho de Dolores Cannon lançou luz sobre o importante papel que esses guias desempenham em nossas vidas.
tanto durante nossa encarnação física quanto após a morte. Guias espirituais são frequentemente descritos como seres amorosos e sábios que nos auxiliam em nossa evolução espiritual. Eles podem ser almas que viveram muitas vidas ou seres que existem em um plano espiritual superior. Seu propósito é nos guiar para cumprir o propósito de nossa alma e navegar pelos desafios da vida. Embora nem sempre estejamos conscientes de nossos guias, eles estão sempre presentes, oferecendo orientação sutil por meio da intuição, sonhos e sincronicidades. Eles agem como nossos líderes de torcida, oferecendo encorajamento em tempos difíceis e celebrando nossos triunfos. Após a morte, nossos guias estão lá para nos receber, ajudando-nos a nos aclimatar à vida após a morte e planejar nossa próxima encarnação. Sua presença garante que nunca estejamos verdadeiramente sozinhos, tanto na vida quanto na morte. Seção 6. Contratos espirituais. O projeto de nossas vidas. A pesquisa de Dolores Cannon mergulhou no conceito fascinante de contratos espirituais. Esses contratos são acordos que fazemos com outras almas antes de nascermos, delineando as lições que pretendemos aprender e as experiências que encontraremos em nossa vida. Contratos espirituais não são acordos vinculativos, mas sim projetos flexíveis para o crescimento de nossa alma. Nós escolhemos nossos pais, irmãos, parceiros e até mesmo nossos adversários antes de encarnarmos. Essas almas concordam em desempenhar papéis específicos em nossas vidas para nos ajudar a aprender e evoluir. O momento de nosso nascimento e morte também faz parte desse plano maior. Embora isso possa parecer predeterminado, mantemos o livre-arbítrio ao longo de nossas vidas, fazendo escolhas que moldam nossas experiências dentro da estrutura de nosso contrato. Compreender o conceito de contratos espirituais pode trazer uma sensação de paz e aceitação às nossas vidas. Seção 7. Um abraço acolhedor. A recepção espiritual. A morte, conforme descrito na pesquisa de Dolores Cannon, não é uma experiência fria e solitária, mas um abraço caloroso e acolhedor. Ao chegarmos à vida após a morte, somos recebidos com uma recepção espiritual, uma reunião alegre com entes queridos e seres espirituais que aguardavam nosso retorno. Esta recepção é adaptada às nossas necessidades e crenças individuais. Se tivermos uma fé específica, podemos encontrar figuras associadas àquela religião. Se encontrarmos conforto na natureza, podemos nos encontrar em um ambiente natural sereno. Durante esta recepção, temos tempo para nos aclimatar ao nosso novo estado de ser, nos reconectar com entes queridos e revisar nossa vida passada. A recepção espiritual oferece uma perspectiva reconfortante sobre a morte, lembrando-nos de que não somos simplesmente extintos, mas acolhidos em um reino de amor, paz e crescimento contínuo. Seção 8. Morte. Uma transição, não um fim. O trabalho inovador de Dolores Cannon desafiou as visões tradicionais da morte, oferecendo uma perspectiva mais esperançosa e abrangente. Sua pesquisa sugere que a morte não é um fim, mas uma transição para um novo estado de ser, uma continuação da jornada de nossa alma. Essa perspectiva pode ser incrivelmente libertadora, libertando-nos do medo e da incerteza que muitas vezes cercam a morte. Ela nos permite abraçar a vida plenamente, sabendo que nossa consciência transcende as limitações do corpo físico. Se encararmos a morte como uma transição, em vez de um fim, podemos começar a viver nossas vidas com um maior senso de propósito e significado. O trabalho de Cannon nos encoraja a fazer a nós mesmos perguntas profundas. Qual é o propósito da nossa vida? Quais lições estamos aqui para aprender? Como podemos aproveitar ao máximo nosso tempo nesta forma física? Seção 9. Refletindo sobre nossa jornada. O trabalho de Dolores Cannon nos convida a refletir sobre nossas próprias crenças sobre a vida após a morte e a natureza de nossa existência. Ele nos encoraja a abordar a vida com um senso de admiração, curiosidade e disposição para explorar os mistérios que estão além do véu. Embora a pesquisa de Cannon forneça evidências convincentes da continuação da consciência após a morte, a verdadeira compreensão do que nos espera
permanece uma jornada profundamente pessoal. No entanto, seu trabalho oferece esperança, conforto e uma maior compreensão da interconexão de todas as coisas. Se você achou esta exploração do trabalho de Dolores Cannon perspicaz, curta, compartilhe e inscreva-se para mais conteúdo sobre espiritualidade, vida após a morte e a jornada da alma.